aqui agora. Ele, o maior, o Homem de Ferro, Tony Stark, nosso chefe. Venha, Tony! O programa que vai fazer você cancelar todos os seus projetos, tudo que você tinha para fazer e correr pro IASP. Mas antes de eu começar, eu sei, Bruno, você acho que escondeu o meu iPad, mas eu compro outro. Mas Nick, eu não sou o chefe. Na verdade, eu só pago por tudo, eu crio tudo e deixo as coisas muito mais legais. Seja muito bem-vindo ao programa Cancela, o programa que desde abril faz você cancelar todas as suas coisas e correr pro IASP. Por isso, todos os últimos sábados do período letivo, você é nosso convidado para estar junto conosco às 19h19. O programa Cancela é um programa que traz um prisma diversificado sobre filmes, livros, seriados e cultura popular em geral. Depois de começar o nosso tema, tudo certo em cima? Depois de começar o nosso tema falando sobre um dos seriados mais assistidos de todos os tempos, The Walking Dead, falamos também sobre o filme e o livro que bombam até hoje em dia, A Culpa é das Estrelas. Chegou o momento da gente falar sobre a franquia de filmes que estão entre os 5 filmes mais assistidos, as maiores bilheterias de todo mundo. Eu estou falando de Os Vingadores. Alguém aqui já viu o primeiro ou o segundo filme? Quem já assistiu o primeiro filme? Deixa eu ver as mãos. E quem já assistiu o segundo filme? Deixa eu ver. Olha, a grande maioria. Eu também assisti o filme. Lógico que eu não vou no cinema, não faço coisa errada. Eu baixei ele da internet. Só que daí eu apaguei o arquivo, aí você sabe que daí pode, né? Depois você tem 24 horas para apagar o arquivo. Se você apagar o arquivo, aí tá valendo em todas as coisas, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre os Vingadores. Eu queria ver se vocês estão afiados e conhecem realmente esse grupo de super-heróis. Por isso eu queria dar um brindezinho especial. Nós fizemos um chaveiro personalizado aqui do nosso programa, do programa Cancela. E eu queria dar de presente para a pessoa ou as pessoas que saberem me dizer quais são os personagens que compõem os Vingadores. Eu quero o nome deles. Eu preciso de um microfone aqui e eu quero saber se você sabe o nome. Se você falar o nome, você ganha os presentes. Calma, levanta sua mão que o microfone chega até você. Não precisa se desesperar. Acerto, mas tem que falar todos os nomes. Não adianta falar assim, Capitão América. Não, eu quero o nome do personagem. O desafio é um pouco mais baixo. Vai lá, tem gente lá, me ajuda lá. Vamos ver se vocês realmente conhecem os Vingadores. Deixa eu ver. Vai lá. Quais são os nomes de todos os personagens? Vamos ver se é certo. Como é que é o seu nome? Felipe. Felipe, manda bala, Felipe. Temos o Steve Rogers, né, que é o Capitão América. Tony Stark, o Anthony Stark, que é o Homem de Ferro. Sou eu? Muito bom. Nós temos o Hulk, que é o Bruce Banner. Ok. Bruce Banner. A gente tem o Gavião Arqueiro, que é o Bart. Ok. Certo? A gente tem a Viúva Negra, que é a Romanoff. Muito bom. Certo? Temos o Thor, que é o Thor. Certo? Então, Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro. Valeu. Salva de palmas. Muito bem. Primeiro, entrega pra ele o nosso chaveiro. O cara mandou bem, só que você esqueceu de um super-herói do nosso supergrupo. E eu sinto que ela é meio injustiçada, que é a Robin, do How I Met Your Mother. Esse
Nós gostamos de imitar os super-heróis quando nós somos pequenos. E eu sempre quis ser um super-herói e eu tentei já imitar um super-homem. Quando eu tinha apenas 3 anos de idade, eu subi no 3º ou 4º andar, eu não me lembro, da casa onde eu morava, no apartamento onde eu morava. E eu lembro que a minha mãe chegou e eu estava lá com uma toalha, que na verdade era a minha capa. E quando minha mãe chegou, eu olhei para ela e falei assim: eu vou voar! E ela falou assim: não filho, calma, não, eu vou voar! E ela: não, então espera, porque eu vou tirar uma foto então. Só que ela ficou desesperada. E aí ela interfonou para a vizinha e falou: olha, vai ali atrás do meu filho, que o meu filho vai se matar, né? E aí eu falei: vou voar! Dela: mais um pouquinho, filho, mais um pouquinho. Quando eu fui pular, chegou ali a vizinha e me pegou por trás. E olha, se não fosse essa vizinha, eu tenho certeza que eu desenvolveria naquele momento o meu poder de voar. Porque eu não sei você, quando eu era pequeno eu tinha um poder de teletransporte. Porque eu dormia no sofá e do nada, no outro dia eu acordava na cama. Como é que você me explica isso? Eu ia desenvolver um poder, mas a minha mãe infelizmente não deixou. Eu tenho certeza que muitos aqui gostariam de ser um super-herói. E eu tenho certeza que em alguns momentos são mais propícios para sermos super-heróis. Por exemplo, imagine você ser um super-herói dessa forma. Generalizado e contínuo. Generalizado significa geral. Assim, não é um aumento específico no tomate, não é um aumento específico no automóvel, não é um aumento específico... Quê? Até essa cena vai vir de novo? Eu tô indo! Eu tenho certeza que você gostaria de fazer isso. Imagine, seria irado acontecer isso aqui no IASP, mas não diga que a ideia foi minha. Mas se vocês quiserem fazer, façam. Vai ser muito engraçado. Mas vamos falar então dos Vingadores. Os Vingadores, eles surgiram como uma resposta à Liga da Justiça. A Liga da Justiça foi criada em 1960. E a Marvel, para tentar combater e conseguir abrir uma concorrência, ela criou em setembro de 1963 os Vingadores. Foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers. Quem participou da primeira formação dos Vingadores? Isso eu duvido que alguém vai acertar. Alguém sabe qual foi a primeira formação dos heróis de Vingadores? Sabe ou não? Essa daí é um pouquinho mais difícil. É o Thor, o Homem de Ferro com uma armadura mais old school, né? O Homem-Formiga, a Vespa e o Incrível Hulk. Essa foi a primeira formação. Que bom que não foi essa a primeira formação que a gente viu no cinema, né? Principalmente dessa forma. O Capitão América só apareceu ali na 4ª edição dos Vingadores. Mas, entretanto, os Vingadores não foi o primeiro grupo de super-heróis que foram criados no objetivo e com o intuito de combater a popularidade da Liga da Justiça. Foi criado em 1961 o Quarteto Fantástico e no mesmo mês, em setembro de 1963, foi criado o X-Men. Mas qual era a diferença entre esses heróis e os Vingadores? Porque os Vingadores eram o único grupo de heróis que já eram conhecidos. Tanto o X-Men quanto o Quarteto Fantástico, eles estavam sendo conhecidos a partir daquele momento. Essa é a grande diferença. Dentre as 5 décadas que nós tivemos de Vingadores, mais de 70 super-heróis já participaram desse grupo. Alguns heróis conhecidos, como por exemplo o Wolverine, a Tempestade e o Fera do X-Men, e isso sem contar alguns heróis que não gostam de trabalhar muito em equipe, como o Homem-Aranha e o Demolidor. Falando no Homem-Aranha, ele é um dos principais heróis que os fãs mais aguardam que ele apareça nas telinhas, que ele apareça num dos filmes dos Vingadores. E há pouco tempo saiu a notícia que ele vai aparecer no 3º filme dos Vingadores e muito provavelmente vai fazer ali uma pontinha no filme o próximo filme do Capitão América, o Guerra Civil. Agora, algo que eu acho bem interessante: por que o Homem-Aranha não conseguiu participar antes dos filmes da Marvel, sendo que ele é um super-herói da Marvel? Porque a Marvel ela passou por uma crise terrível na década de 90. E eles tiveram que vender os direitos de vários super-heróis para várias empresas. E infelizmente o Homem-Aranha acabou indo nessa leva.
Só que aconteceu algo interessante, porque na mesma década de 90, uma celebridade tentou comprar a Marvel porque ele tinha o sonho de interpretar o Homem-Aranha. Sabe quem era? O Michael Jackson. Imagine como seria o filme do Homem-Aranha com o Michael Jackson, né? Imagina ele fugindo dos inimigos. Acho que seria legal, acho que ele interpretaria o rapaz bem, né? Mas geralmente quando nós falamos em super-heróis, a grande maioria das pessoas gostam um pouquinho mais da Marvel. Porque quem gosta da Marvel gosta e pretende subir na vida. Já quem gosta da DC, nossa, essa eu devia deixar pro Brunella, essa daí. Eu acho que essa daí não foi muito boa. Mas tanto a Marvel quanto a DC, eles começaram a aproveitar o que aconteceu com os Vingadores, porque graças aos Vingadores, os heróis agora estão na moda. Os heróis agora eles têm mais destaque na mídia, e por isso tanto a Marvel quanto a DC começaram e investiram um pouco mais em seriados. Por isso hoje nós temos o Arrow. Alguém conhece o Arrow? The Flash, alguém conhece? Nós temos também o Gotham. Temos agora na Marvel Agents of Shield e também temos o Demolidor. Tínhamos uma meio finada ali, que era a famosa Smallville. Gosta de Smallville ou não? Mas vamos falar agora, vamos voltar ao filme, vamos falar sobre os Vingadores. Eles tiveram como roteiristas dois monstros de Hollywood, Joss Whedon e Zack Penn, no maior projeto da Marvel até hoje. Por quê? A ideia da Marvel sempre foi fazer o filme dos Vingadores. Só que para que o filme não ficasse chato, eles pensaram em fazer filmes solos dos outros super-heróis, antes, para que quando fizesse o filme dos Vingadores não precisasse dar origem de nenhum desses super-heróis. Foi o maior projeto. E para ajudar os seus fãs ficarem cada vez mais instigados e criar uma expectativa, em cada um dos filmes dos heróis que participaram dos filmes dos Vingadores, eles colocaram algumas cenas extra-crédito. Depois você pode pesquisar isso na internet, eu vou resumir. O Nick Fury, que apareceu aqui para nós no começo do programa, ele aparece recrutando os Vingadores no filme do Homem de Ferro, Thor e no do filme do Capitão América, depois de Steve Rogers ter acordado numa soneca rápida de 60 anos. E já no filme do Hulk, quem faz o recrutamento seria ali o próprio Tony Stark. Mas uma das curiosidades que eu mais gosto nos filmes dos Vingadores é que o seu criador, o Stan Lee, na verdade não apenas no filme dos Vingadores, mas em todo o universo Marvel, ele sempre faz uma pontinha, ele sempre faz uma aparição nos filmes. E nós, a produção, de maneira carinhosa, separou apenas as aparições que ele aparece nos filmes dos Vingadores e um extra. Porque eu acho legal esse último extra aí. Confira as cenas com a gente. Remember me? Sure don't. Look great, Hef. Here's something a bit more interesting. It's possible gamma sickness. Milwaukee. A man drank one of those Guarana sodas. Guess it had a little more kick than he was looking for. Wow. Hey, the Oracle of Oracle. What a pleasure. Nice to see you. Larry King. Larry! Did it work? Captain America! Captain, that's your cue. I thought he'd be taller. Superheroes in New York? Give me a break.
Stanley, basta você vir no próximo programa que vai ser no dia 20 algumas coisas de agosto, último sábado do mês, para você vir no próximo programa. Bom, agora vamos falar sobre o que os filmes abordam, tanto o primeiro filme quanto o segundo, e na verdade, todos os filmes de herói, eles abordam uma luta entre o bem versus o mal. Geralmente é o herói, que ele, por algum motivo, ele luta contra um vilão para salvar, quem sabe, um planeta, uma cidade ou até mesmo alguma pessoa em específico. Esse ciclo chegou a ser estudado por esse homem. O nome dele, Joseph Campbell. Ele foi estudioso norte-americano de mitologia e religião comparada e ele criou uma teoria. A teoria dele chama-se a jornada do herói. Com essa teoria, em apenas 12 estágios você consegue entender praticamente todas as histórias que existem de super-heróis, porque eles seguem esse mesmo roteiro. E qual seria o roteiro de forma resumida? O herói, ele era uma pessoa comum, recebe um chamado para a aventura que acaba sendo recusado. Então, em algum momento, ele encontra com um mentor ou alguma ajuda espiritual, quem sabe recebe alguma arma, ele aceita o desafio, enfrenta algumas dificuldades e diversos inimigos, que consegue superar. Ele tem ali uma provação meio traumática, alguma coisa meio difícil, às vezes acaba fazendo ele querer desistir, mas ele recebe a recompensa, depois faz o caminho de volta com a solução para todos os problemas. Essa aqui é a famosa e conhecida a jornada do herói. Quais filmes, quais histórias seguem esse roteiro? Só para dar alguns exemplos, nós temos o Batman, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis, Hobbit, Star Wars, Matrix, Harry Potter, Homem-Aranha e por aí vai. A maioria segue esse tipo de roteiro, essa mesma forma de história. Mas o que conta o primeiro e o segundo filme dos Vingadores? Vamos ao primeiro filme. No primeiro filme, Loki, como eu mesmo diria, a pequena Rena, ele tenta conquistar toda a humanidade e destruir os seres humanos. Por isso, ele consegue invadir a agência da SHIELD, eu não sei se é assim que fala, SHIELD, obrigado, é verdade, SHIELD, estou tentando lembrar como é que falava a pronúncia. Ele invade a agência da SHIELD, ele rouba uma pedra cósmica, um cubo cósmico chamado o Tesseract, e ali ele adquire grandes poderes. E no intuito de conter o Loki, Nick Fury, ele começa a reunir um grupo de pessoas com habilidades especiais para combater ele. Só que no primeiro filme nós vemos que os heróis eles não são unidos, porque cada um quer mostrar que um é mais poderoso que o outro. Nós vemos ali uma guerra entre os egos. Só que, como nós vimos nos filmes, eles acabam se unindo e por eles conseguir se unir, eles conseguem derrotar o mal, conseguem derrotar o Loki. E isso só é possível graças a um fone invisível de comunicação. Eu não sei se vocês perceberam, na próxima vez que vocês assistirem, percebam que eles conversam um com o outro sem nenhum tipo de fone, nenhum fone Bluetooth, nem nada. Ele só fala assim, Capitão América faz tal coisa, ele está lá longe, ele joga o negócio, de repente o Homem de Ferro voa e tal, todo mundo longe, mas eles se comunicam de alguma forma. Eu acredito, porque eu gosto deles, que isso talvez seja um outro do superpoder deles. Já no segundo filme, nós vemos que Tony Stark ele busca construir um sistema de inteligência artificial para proteger o planeta de ameaças que nós vimos como no primeiro filme. Só que o projeto acaba dando errado. E esse robô, o Ultron, ao despertar ele começa a refletir sobre a sua missão. E ele entende que para gerar paz na Terra é necessário destruir a raça humana. Esquisito, né? Para conseguir ter paz, ele precisa destruir. Então ele tem um plano muito inteligente. Ele consegue alguns materiais de vibranium, ele consegue erguer a cidade e o plano dele é que ela caia de novo para acabar com todo mundo. Inteligente, né? Seria muito mais fácil pegar os robôs e atacar ou criar uma bomba, ou sei lá, mas mesmo assim a gente gosta. E resumindo bem o segundo filme dos Vingadores, a frase do Gavião Arqueiro diz tudo. A cidade está voando, nós estamos lutando contra robôs e eu estou com arco e flechas. Nada disso faz sentido. A parte que eu não gostei muito no segundo filme é que infelizmente eles colocaram algumas frases que ao meu ver foram meio desnecessárias, que desagradou vários fãs. O Ultron, ele traz algumas blasfêmias com quem é cristão. Alguns exemplos. Ele chega a se comparar com Noé, falando que vai fazer uma arca de Noé. Em outro momento, ele fala, quando ele consegue o vibranium, um metal, ele fala sobre essa pedra vou construir a minha igreja, que é a mesma coisa que Jesus fala para Pedro. E por fim, ele se autodenomina Deus, porque ele fala, quando pergunta quem você é, ele olha para as pessoas e fala, eu sou.
E esse título, Eu Sou, é o título que Deus usou, tanto no Antigo Testamento, quanto Jesus usou. Eu achei isso um pouco desnecessário e eu não gostei muito dessa parte do filme. Mas, nos dois filmes, nós vemos que os heróis estão dispostos a sacrificar até mesmo as suas próprias vidas para conseguir ajudar as pessoas da humanidade. E na verdade, é isso que um herói faz. Ele se sacrifica. E nos filmes a gente aprende um pouquinho sobre o poder da união, a lealdade, o sacrifício próprio, porque todo herói precisa se sacrificar pelos outros. Algumas curiosidades sobre os Vingadores. O primeiro trailer do segundo filme dos Vingadores, ele seria lançado no dia 28 de outubro de 2014. Só que em dia 22, 6 dias antes, ele foi lançado numa versão resumida, pequenininha, em baixa qualidade, que fez a Marvel lançar ele rapidamente. Interessante é que em apenas 24 horas esse filme, esse trailer, já tinha mais de 10 milhões de visualizações. Eu entrei, se eu não me engano, antes de ontem, e ele estava com 75 milhões de visualizações. Isso contando só essa postagem, sem contar os outros sites, sem postar os vídeos que são jogados ali no Facebook. Então você perceba que é um vídeo que viralizou de forma muito rápida. Outra curiosidade: quem conhece um pouco de Pinóquio vai perceber que o Tron, o vilão, ele faz algumas citações a esse pequeno menino de madeira. Ele fala uma frase muito famosa, se você assistiu o filme legendado, que é bem melhor do que dublado, ele fala a frase, vou tentar imitar a voz dele, "There are no strings on me." Mais ou menos assim, né? O que significa essa frase? Não há cordas ou cordéis em mim. É a mesma frase que o Pinóquio ele falava também. E assim como o Pinóquio tinha uma ligação muito grande com o Gepeto, o seu criador, nós vemos no filme que o Tron ele também tem uma ligação muito grande com o Tony Stark, mesmo ele rejeitando isso. Outra curiosidade é que no filme dos Vingadores 2, nós percebemos que é o filme que tem mais cenas de efeitos especiais da Marvel. O filme que tinha mais efeitos até então era o filme do Guardiões da Galáxia, com 2.750 cenas de efeitos especiais. O filme dos Vingadores 2, ele teve 3.000 cenas de efeitos especiais. No primeiro dia, com o dublador do Ultron, que é o James Spader, ele é muito conhecido pelo seriado The Blacklist. Ele foi foi tão bem na sua dublagem que ao ele terminar o primeiro set, todos os atores ficaram de pé para bater palma, do jeito que ele tinha ido tão bem. E ele foi aclamado ali como um bom dublador desse vilão, que no quadrinho, de forma diferente, ele não foi criado pelo Tony Stark, ele foi criado pelo Homem-Formiga, que é o Dr. Hank Pym. Samuel L. Jackson, ele fez algo que eu achei muito curioso. Ele permitiu, e até que ficou parecido com o Betão, ele permitiu que a Marvel usasse a sua imagem nas histórias em quadrinhos. Só que ele fez um bem bolado. Qual foi o bem bolado? Todas as vezes que a Marvel fizer um filme que ele apareça, ele tem que estar lá como ator. Aí ele consegue ganhar um bom dinheiro. Eu achei uma técnica bem interessante. Nas gravações do segundo filme, a Scarlett Johansson, que foi a atriz da Viúva Negra, ela estava grávida. E por isso usaram 3 dublês diferentes só para não aparecer a sua barriga. E resumindo o filme dos Vingadores, tanto o primeiro quanto o segundo, como eu já disse, são recordes hoje de bilheteria. E o primeiro conseguiu arrecadar 1 bilhão em apenas 19 dias. Já o segundo conseguiu essa mesma marca em apenas 20 dias. Agora que a gente já falou um pouco de Vingadores, eu gostaria de falar um pouco sobre os personagens. Obviamente eu não vou falar muito sobre os personagens em virtude do tempo. E o primeiro personagem que eu gostaria de falar, obviamente, o melhor, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é um gênio, bilionário, playboy e filantropo. Foi criado em 1963. Ele é herdeiro de uma fábrica de armamentos. E ele herdou essa empresa, a empresa Stark, e como ele é doutor em física, depois de um acidente, ele decidiu criar uma armadura para combater o crime, o mal. Ele possui mais de 50 armaduras no seu guarda-roupa. Você está vendo algumas delas na tela, sendo algumas mais poderosas, como uma que foi feita com o mesmo material do martelo de Thor. Ele tem outra armadura também que foi projetada para
grana para ficar em forma para o seu personagem. Esse é o ator que mais gera lucro para os filmes da Marvel, por isso ele é o ator mais bem pago. Algumas curiosidades sobre o Homem de Ferro. Nicolas Cage e Tom Cruise, eles manifestaram interesse em fazer o Tony Stark. Eu acho que não daria muito certo. Mas sabem vocês que o filme do Homem de Ferro, ele demorou mais de 20 anos para ser feito. Sabe por quê? Ninguém acreditava no seu sucesso. Outra curiosidade, Tony, ele sempre tem a ajuda do Jarvis. Alguém sabe o que significa Jarvis? É algo simples. Just a rate very intelligent system, ou apenas um sistema muito inteligente. Agora, se você acha que é impossível ter uma armadura como o Homem de Ferro, eu gostaria de trazer uma novidade para vocês. Essa companhia americana chamada Lockheed Martin, ela já está criando uma armadura muito parecida com o Homem de Ferro. Não atira mísseis, mas ela consegue andar até 100 km carregando mais de 100 kg, sem que o soldado que está dentro dessa armadura, sem que escorra uma gotinha de suor dele, ele não faz força nenhuma. Ou seja, falta pouco para quem sabe nós vemos uma armadura assim. Mas chega de falar sobre mim, deixa eu falar sobre outro. Vamos falar um pouquinho sobre Capitão América. Capitão América, você está por aí? Animado esse Capitão, salve de palmas esse Capitão América. Pode pegar o seu escudo, Capitão. Qual que é seu lance, Capitão? É Pilates? O Capitão América não é o personagem favorito de ninguém. Brincadeira, Capitão, fica tranquilo. Ele foi criado em 1940, por isso ele é conhecido como o primeiro Vingador. E ele foi apresentado ao público para aumentar o patriotismo do povo americano. E ele é apresentado, por isso, com essas cores, lutando contra os nazistas. Quem é o Capitão América? Steve Rogers. Ele se torna um super-herói após fazer parte de um experimento chamado Projeto Super Soldado, que consiste em um soro especial, junto com a radiação de raios, gerando um crescimento físico geral, tornando um super atleta musculoso, forte, veloz, ágil. O Capitão América, ele obedece totalmente às ordens, ele é leal, diferente de mim. Mas na verdade, ele é o líder dos Vingadores. Tanto é que ele é o herói que ocupa e tem o maior tempo de tela. Algumas curiosidades sobre o Capitão América. O ator Chris Evans, ele rejeitou por 3 vezes o papel até ser convencido a fazer o Capitão América. Não sei por que aconteceu isso, quem sabe, porque ele foi o mesmo ator que fez o John Storm, que é o Tocha Humana no filme do Quarteto Fantástico. Antes dele, dois atores quase conseguiram fazer o papel do Capitão América. Um deles foi o Sam Worthington e o outro foi Will Smith. Eu confesso que eu acho que seria bem da hora o Capitão América como Will Smith. Eu acho que seria massa. Mas chega de falar do Capitão América, vamos falar sobre outro super-herói. Thor, você tá por aí? sobre o Thor.
O ator Tom Hiddleston, que é o ator que interpreta o Loki, ele fez testes porque ele queria ser o personagem principal. Ele queria ser o Thor. Fala sério, né? Eu acho que não daria muito certo. Quem conseguiu interpretá-lo foi esse ator, o Chris Hemsworth, que engordou 10 quilos de massa magra para conseguir fazer o herói. Assim como ele, eu também engordei 10 quilos de massa gorda para fazer o Tony Stark. Fazia tudo parte dos planos. Agora, o personagem do Thor, ele quase foi interpretado por um ator que algumas mulheres devem gostar, que é o Brad Pitt. Será que seria tão bom ou não? Não sei se seria tão bom. E a última curiosidade, não sobre o Thor, mas sobre o seu irmão, o Loki. Ele quase foi interpretado por outro ator, e eu acho que seria muito interessante se ele realmente fosse interpretado por outro ator, que foi, sabe quem? O Jim Carrey. Imagina o Jim Carrey como Loki, seria muito engraçado. Agora mais uma pergunta valendo brinde. Quem sabe me dizer qual é o material do martelo do Thor? Qual é? Do que ele é formado? Do que? Não, não é de plástico, nem de isopor. Falando real dele, valendo do que é? Não, pessoal, é disso aqui, ó. É disso daqui, ó. Celular Nokia. Vocês já viram esse negócio quebrar? Eu acho que não, é difícil, né? Agora vamos falar um pouco sobre o Hulk. Hulk, você tá por aí? Ah, lembrei. Para chamar o Hulk eu preciso falar o código verde. Me ajudem? Código verde! Hulk, você é um alienígena? Hulk, você é um alienígena? Então você deve ter algum problema, né? Esse é um dos nomes dos super-heróis mais conhecidos de todos os tempos. Quem nunca ouviu falar do Golias Esmeralda? Dr. Robert Bruce Banner é um dos maiores intelectuais do mundo Marvel, sendo um cientista que foi atingido por raios gamas que, ao invés de matar, acabou dotando de superpoderes. No filme dos Vingadores, ele é interpretado por Mark Ruffalo, que tem 47 anos. Algumas curiosidades sobre o Hulk. O Hulk, originalmente, que foi criado em 1962, ele era para ser da cor cinza e não da cor verde. Mas porque aconteceu algum problema nas imprensas, a Marvel teve que assumir agora a mudança e ele acabou sendo a cor verde. O ator mais conhecido por interpretar o Hulk, o Lou Ferrigno, que fez a série The Incredible Hulk nas décadas de 70 e 80, ele ficou tão famoso que queria usar sempre a voz dele como Hulk. Então, quando você escuta a voz do Hulk em qualquer um dos filmes, inclusive nos dois Vingadores, é o Lou Ferrigno que está fazendo aqueles gritos. Agora, a curiosidade mais interessante de todas é que o golpe principal do Hulk, que infelizmente nunca foi usado nos cinemas, é a palmada sônica. Ele bate palma com tanta força que o som provocado atordou o inimigo. E ele quase chegou a matar o Wolverine assim. Bate palma aí, Hulk, pra me ver como é que é. Você é forte mesmo. Super sônica, essa palma dele, né? Fiquei até atordoado. Então, se você for fazer uma festa dos Vingadores pro seu filho, não convide o Hulk, porque imagine o estrago que pode dar. Ele não pode cantar parabéns pra você. Agora, o que mais falar do Hulk? Vocês podem ter um exército. Nós temos o Hulk. E é por isso que o grupo dos Vingadores é formado por mais alguns heróis, como Natasha Romanoff, a Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson, Clint Barton, o Gavião Arqueiro, por Jeremy Renner, Coronel Nicholas Joseph Fury. Sobe aqui, Coronel, agora eu preciso de você, porque nós não somos qualquer grupo. Pablo, você também, eu preciso de você ali no teclado, porque nós não somos qualquer grupo. Nós somos quem? Eu perdi a moral. Peraí, calma aí. Vamos lá. Agora vai ser a foto de capa do meu Facebook. Porque nós não somos qualquer grupo de heróis. Não dá pra fechar meu logo. Não. Nós somos os
existe algo que é muito interessante sobre a história dos Vingadores. E na verdade eu gostaria de pedir licença para você e parar de falar um pouquinho sobre só os Vingadores e falar sobre super-heróis. Porque eu estudei o tema um pouco mais aprofundado para apresentar para vocês e eu pude perceber algo que me surpreendeu bastante. Porque geralmente um herói, ele é muito parecido com o outro. Vocês já perceberam isso? Os conceitos são muito parecidos. E eu não estou falando que um copia o outro, eu não estou falando que existe um plágio, mas existe algo muito parecido entre os heróis. Como nós vimos no começo, os Vingadores foi criado para combater a Liga da Justiça, assim como o Quarteto Fantástico e assim como o X-Men. E como eu gosto de super-heróis, eu fiquei pensando, será que em algum momento já existiu um grupo de heróis nessa terra, de verdade, que combateram o mal e que lutaram por um bem comum? Será que já existiu um grupo de super-heróis que se uniu? E eu descobri um grupo que serviram a um rei muito conhecido há mais de 1000 anos atrás, e eles podem com toda certeza ser chamado um grupo de super-heróis, porque eu tenho certeza que nenhum desses super-heróis que eu falei conseguiu fazer coisas que eles fizeram. E é interessante que essa história, ela se encontra na Bíblia. E eu estou falando de alguns guerreiros, e talvez você pergunte, e agora, quem poderá nos defender? Será que isso daí realmente existe? E eu encontrei essa história na Bíblia e eu estou falando de alguns personagens como Josebe Bassebet. Já ouviu esse nome? Não? Aquele é mais conhecido por outro. Jazobião Hakmonita. Agora ficou mais fácil. Não conhece esse nome? Foram os maiores heróis, foram os primeiros Vingadores. Ou os outros chamam-se Eleazar e Samar, como os personagens principais. São 3 os personagens mais principais. E nós temos Abisai e Benaia como os personagens secundários. Eles são os primeiros Vingadores. Mas na verdade, quando você procurar por eles, você não vai conseguir encontrar e falar primeiros Vingadores, mas pode procurar como Valentes. Os Valentes de Davi, um grupo de heróis que realmente existiu há muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, e lutaram por um bem comum. Veja que interessante o que diz o relato de 2 Samuel capítulo 23, vou ler na versão Bíblia Viva. Esses foram os valentes guerreiros de Davi. Josebe Bassebet, ele era chefe dos 3 principais oficiais. Certa vez com a sua lança atacou 800 homens e matou todos num único dia. O livro de Samuel, ele traz um registro de 37 guerreiros que tem algum certo destaque. E desses 37, ele seleciona 5 principais guerreiros que são realmente mais fortes e mais poderosos do que os outros. Vamos ver um por um. Como já comentei, o principal é esse aqui, Josebe Bassebet. Obviamente não é esse, mas eu achei esse daí mais, sabe? Dá medo de olhar para ele, né? Então, eu gostei desse imagem. Josebe Bassebet. O seu nome significa aquele que acrescenta. Como nós lemos, ele conseguiu derrotar em um único dia 800 soldados sozinho. O povo de Israel fugiu de uma guerra e ele não fugiu, sozinho ele derrotou 800. Qual herói em toda a história conseguiu derrotar 800 pessoas sozinho em um dia? Quem? Apenas um. Sansão. Sansão, ele conseguiu derrotar 1000 pessoas em um único dia. Mas o que me fez pensar que o Jazobão, ele não perdia tanto para o Sansão. Ele era realmente forte, ele era diferenciado, 800 pessoas em um único dia. Mas não tem somente ele. Em segundo lugar, entre os 3, estava Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta. Ele estava com Davi quando os filisteus o enfrentaram em Pas-damim. Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Eles arregaram. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou filisteus à torto e à direito até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia o Deus Eterno concedeu uma grande vitória. O nome Eleazar significa Deus ajuda quem cedo madruga. Não, brincadeira. É só Deus ajuda. Mas seria legal se fosse Deus ajuda quem cedo madruga. O maior feito dele foi depois dos filisteus terem intimado o exército de Israel e eles terem fugido. Eles não aguentaram, ficaram com medo. Ele sozinho derrotou o exército dos filisteus. Nós não sabemos a quantidade, mas existe algo que chama atenção na sua história, porque ele lutou tanto com a sua espada que a Bíblia relata que a espada dele ficou grudada em sua mão. Não dá para saber se ela ficou grudada por causa da raiva que ele estava ou se era por causa do sangue das pessoas que ele derrotou. Agora, olha o terceiro herói, Samá, filho de Agé, de Arar. Ele era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Lei, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus de novo, mas Samá ficou no meio da plantação
concedida pelo Deus eterno. O terceiro herói se chama Samá, e o significado do nome dele é Deus ouve. Quando ele viu que os filisteus estavam querendo invadir as plantações do povo de Israel, ele ficou sozinho. E eu imagino ele falando assim, olha, só vão conseguir passar aqui por cima do meu cadáver. Quem sabe se ele estivesse no Rio de Janeiro, ele falava assim, não vai subir ninguém. Ele sozinho conseguiu impedir um exército. 3 guerreiros que têm um destaque todo especial na Bíblia. Por quê? Porque quando todo o povo de Israel fugiu, eles permaneceram. E olha só o tipo de coisas que eles faziam. Olha o relato que interessante. Certa vez, no período da colheita, os 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Quando eu li esse texto, eu li ele meio rápido, me deu um frio na barriga, porque eu lembrei da minha infância. Porque eles estavam na caverna de Adulão e entendi que era a caverna do dragão. Eu falei, não é possível, seria muito bom para ser verdade, né? Mas aí volta ao texto, estava na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia Davi suspirou, como eu gostaria de beber água do poço na entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada do Belém e trouxeram a Davi. Mas Davi não quis beber, ele a derramou. Agora me perdi. Ele a derramou como oferta ao Deus eterno, dizendo: de modo algum, ó Deus, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até a mim, por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses 3 guerreiros faziam. Quando os 3 ouviram o desejo que o rei Davi estava de beber um copo de água de uma fonte específica, eles saíram de forma destemida e correram e se arriscaram e conseguiam ali um copo de água para ele. Imagine esse tipo de atitude, imagine a ação deles. Interessante que a Bíblia fala assim, foi esse tipo de coisa que eles faziam. Eles eram destemidos, eles não tinham medos. Eu tenho certeza que nós poderíamos chamar eles de heróis. Veja, se Davi não tivesse um grupo desse perto dele, ele jamais seria um rei tão conhecido como ele teve. Ele jamais conseguiria vencer todas as batalhas. E se a Bíblia não constasse de super-heróis, ela não deixaria um relato como esse marcado ali. Agora o grupo era formado por mais 2, não tão famosos, não tão conhecidos, com feitos não tão grandiosos. Um deles é Abisai. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia. Ele era chefe dos 30. Certa vez ele foi condecorado por matar 300 homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os 3. Ele era o mais respeitado dos 30 e era o capitão, mas ele não estava incluído entre os 3 valentes principais. Por quê? Mesmo matando 300, ele não se uniu ao principal grupo, porque os outros fizeram o que fizeram sozinho. Quando o exército de Israel fugiu, eles ficaram lá. Agora eles não, o exército estava lutando e eles continuaram. Agora sim, vamos falar um pouco sobre o Benaia. Benaia, filho de Joiada, de Cabzel. Ele era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Está vendo essa palavra, atos heróicos? É exatamente a palavra herói. Na sua tradução original é herói. É a única vez que a Bíblia fala de herói. Atos heróicos. Certa vez ele matou 2 filhos de Ariel em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaia o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e matou com ela. Benaia, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos 3. Ele era respeitado pelos 30, mas não estava incluído entre os 3. Por isso Davi o pôs o chefe da guarda pessoal. Esses eram os valentes de Davi, o primeiro supergrupo de heróis que se uniram para lutar para o bem comum. Agora veja, eu comecei a explicar sobre os heróis, falando que os heróis são muito parecidos. Alguns eles se inspiram em outros, alguns podem ser considerados uma cópia. Veja, estou tomando cuidado de falar cópias, para ninguém se ofender. Mas as histórias são muito parecidas e eu vou dar 2 exemplos como isso. Nós acabamos de ver um exemplo de um grupo de heróis que já batalhou. Agora veja, eu vou contar aqui a sinopse e você me fala qual é o super-herói. Qual é o nome do herói? Que ele é rico, os pais foram mortos e ele tem um traje especial para lutar contra o crime. O Batman ou o Arrow? É a mesma história.
Tanto do novo seriado do Arrow quanto do Batman. Os dois são ricos, têm a família, e ele consegue, através do dinheiro, conseguir combater o crime. Até de certa forma, o Homem de Ferro tem a mesma história. Agora a outra, um pouquinho mais fácil do que essa. Um grupo de heróis que tem poderes extra-humanos. Eles são treinados por um professor de cadeira de roda, que os ajudam a achar outros humanos com superpoderes, que acabam às vezes causando alguns problemas. Eu estou falando de X-Men ou eu estou falando de Flash? Se você assistir o novo seriado, você vai perceber que é a mesma coisa. Existe uma pessoa, um professor de cadeira de roda, ele só não é careca e ele o ajuda. É a mesma história. E aí isso me fez ficar pensando, se os heróis eles se baseiam, se os heróis eles parecem um com o outro, será que tem um original? Porque veja, não existe nota falsa de R$3. Não existe nota falsa de R$18. Existe nota falsa de notas que verdadeiramente existiram. Agora veja, qual de todos os heróis é um dos mais famosos de todos os tempos? Porque eu fui estudando herói por herói para pensar assim, em qual grande herói esses heróis se basearam. E o herói mais conhecido, um dos heróis mais queridos de todos os tempos, indiferente se você gosta do Marvel ou DC, é quem? É o Super-Homem. O Super-Homem ele foi criado por Joey Shuster e Jerry Siegel, ambos judeus. Ele tá bem bonito, né? Ó, eu poderia ser o Super-Homem desse jeito, com essa barriguinha. Aí eu conseguiria, né? Ele teve a sua primeira aparição em 1938. Desde então, ele virou um ícone de sucesso em todo o mundo. E ele é querido por muitas pessoas. Só que é claro, se você perceber a história do Super-Homem, você vai ver que ele se compara e ele é muito parecido com um outro herói. É claro que tem algumas coisas que são diferentes, mas olha que interessante algumas das coisas que aconteceram com o Super-Homem. Olha a semelhança. Ele veio do céu, enviado por seu pai. Ele foi enviado para a Terra com uma missão toda especial, salvar a humanidade. Ele foi tratado por uma família humilde. Em seu nascimento, a sua nave é escondida em um celeiro. Ele foi preparado para a missão dele. Tanto ele quanto seu pai carregam o mesmo sobrenome, El, que em hebraico significa Deus. O nome do Super-Homem é Kal-El, que significa amigo de Deus. Seus pais terráqueos chamavam-se Marta e Jonathan, mas na era da idade de ouro dos gibis, eles eram chamados por Mary e Joseph, ou seja, Maria e José. Em um certo momento ele viajou sozinho para uma região remota, no Ártico, para poder se encontrar espiritualmente, ficou sozinho. Conhece um outro herói que também foi para um outro lugar, quem sabe o deserto, ficar sozinho? Com 30 anos, Clark Kent se torna o Super-Homem, em busca da verdade e da justiça. Uma idade interessante que outro super-herói também começou seu ministério. Algumas pessoas o tratavam com descaso, falta de educação, mas mesmo assim ele nunca usou seus superpoderes para se proteger. Por fim, ele morreu, e nós vemos essa história em 1992. Depois de ele ser morto, ele volta à vida. De quem eu estou falando? Super-Homem ou Jesus? Olha que interessante. Quem está falando isso agora é o Zack Snyder. Ele é um dos diretores e produtores do filme Man of Steel, ou Homem de Ferro. Ele diz assim: a relação entre Jesus Cristo e Superman não foi inventada por nós. Existe desde a criação do personagem. E em outra citação ele diz: a mitologia da história estabelece um paralelo interessante com a história de Cristo, dando uma camada de interesse extra no filme. Na verdade, essa sinopse é a mesma sinopse de vários super-heróis. Você pode pegar alguns exemplos como o Tron, você pode pegar Matrix, é uma história muito parecida. O próprio Goku do Dragon Ball, Capitão América, Hulk, tem esse mesmo conceito. Um herói que vem, às vezes ele precisa dar a vida para salvar a humanidade. E eu não estou tentando defender que todos os heróis baseiam-se em Jesus, mas o que eu estou defendendo é que eu sei que existe um herói verdadeiro, que existe um herói que realmente ele veio salvar a humanidade. E para mim, esse herói é Jesus. Esse é o grande super-herói. Ele é o verdadeiro herói que esteve disposto a salvar toda a humanidade. Agora, assim como vários heróis precisam, às vezes, de uma equipe unida para lutar contra o mal, Jesus ele também teve uma equipe. Homens que sem capacidade eles conseguiram mudar o mundo. E se nós estamos aqui e ele mudou a história. Homens que fizeram a diferença. E sabe, eu comecei o tema falando que eu sempre quis ser um super-herói. E hoje eu percebo que eu posso ser um super-herói se eu aceitar um convite, um apelo que Jesus faz para mim e para você.
Porque não sei se você percebe, mas eu e você podemos mudar a comunidade onde a gente vive. Eu e você podemos começar a lutar contra a maldade, podemos lutar contra o sofrimento, contra a desigualdade, contra a ganância como modelo de vida. Enfim, nós podemos lutar contra o medo. Esse é um chamado, só que é um chamado não apenas para mim. Esse é um chamado para você também, para todos que estão aqui nessa noite. Jesus, Ele chama você para ser um herói. Mas você não precisa ser um herói solitário. Eu e você podemos juntos se tornar os verdadeiros vingadores. Basta você querer fazer diferença onde você está. Como foi cantado na primeira música, quem são os heróis hoje em dia? São as pessoas que fazem diferença para aonde eles vão. Por isso eu queria perguntar para você se você está disposto em ser um herói. E para ser um herói você vai precisar sacrificar algumas coisas, como nós vimos nos filmes. Às vezes sacrificar do seu tempo, às vezes sacrificar dos seus recursos, às vezes sacrificar das suas vontades, às vezes quem sabe sacrificar até a própria vida para fazer a diferença na sociedade em que você vive. E aí eu queria perguntar, será que existe algum super-herói no nosso meio essa noite? Será que existe alguém que está disposto a fazer diferença onde vive? Se você está disposto, se você quer ser um super-herói, se você quer ser um representante de Jesus nessa terra, você vai levantar dessa cadeira agora. Porque um super-herói, ele não tem vergonha. Ele levanta e ele mostra quem é. Será que tem algum super-herói aqui nessa noite? Deixa eu ver se tem algum super-herói. Vocês são os verdadeiros super-heróis? Esse é um chamado, e é um chamado específico. Ele não é um chamado apenas para ser um super-herói. Esse é um chamado para você ser um discípulo de Jesus. E por isso vocês estão em pé. E veja, se vocês ficarem em pé, é porque vocês estão fazendo um combinado, não comigo. Vocês estão fazendo um combinado com Deus, porque você quer fazer a diferença. E agora veja, como diria o tio Ben no Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você está ficando em pé, você tem a responsabilidade agora de fazer a diferença aonde você está andando, aonde você estiver passando. Você pode ser um representante do verdadeiro herói, Jesus Cristo, fazendo a diferença onde você anda. Só que eu gostaria de fazer um convite um pouquinho maior. Eu sei que no meio do nosso grupo existem algumas pessoas que ainda não conhecem esse herói, o verdadeiro herói, Jesus. Quem sabe você quer conhecer um pouquinho mais sobre Jesus? Quem sabe você gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia? E nós estávamos fazendo até hoje a série de estudos avançados, nada a ver. Só que nós queremos fazer algo diferente. Nós queremos ser como os Vingadores. Nós queremos unir uma equipe, unir um grupo de pessoas. E nós vamos ser como Nick Fury. Nós queremos recrutar você. E se você ainda não conhece Jesus de forma completa e gostaria de conhecer, eu tenho um convite especial para você nessa noite. E qual é o convite? Se você gostaria de conhecer mais sobre Jesus, se você gostaria de, quem sabe, estudar a Bíblia, se você gostaria de ter um contato com Ele, você que não faz parte da nossa comunidade, você quem sabe que é de outra denominação, todos nós precisamos conhecer mais de Jesus. Eu estou disposto a ir até você, visitar você, para apresentar o herói que mudou a minha vida, o herói que pode mudar a sua vida também. E se você quer tomar essa decisão hoje, é simples. Todos vocês, pelo menos a grande maioria, deve ter recebido um papel. Se você quer tomar essa decisão de falar assim, eu queria conhecer um pouco mais sobre Jesus, eu gostaria de receber, quem sabe, uma ligação, uma visita, um e-mail, tirar algumas dúvidas, nós estamos aqui para isso. Nós queremos te ajudar a conhecer esse herói. É simples, você recebeu um papel, você vai levantar um papel e nós temos a nossa equipe que vai recolher o papel. Mas esse papel não serve para o sorteio? Também serve para o sorteio. Se você já conhece Jesus, você acha que não é ainda o momento, eu diria para você, é o momento. É só você deixar o seu papel em cima da cadeira. Nós vamos estar recolhendo logo mais. Mas se você quer conhecer mais um pouquinho sobre Jesus, conhecer sobre a história dele, eu me disponho até você. E se você gostaria, eu convido que você levante agora a sua mão. Levanta a sua mão e nós vamos ter a nossa equipe que está indo até você só para pegar o papel. Não tenha vergonha. Todos nós precisamos conhecer mais sobre Jesus. E nós queremos ir até você. No horário que você pode. Quem sabe você vir até aqui. Existem pessoas levantando a mão, por favor, equipe, venha um pouquinho mais para frente aqui, para você devolver essa ficha. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre esse herói, o herói que fez o maior sacrifício. E sabe qual foi o sacrifício? Ele deu a sua própria vida para salvar a mim e você. Se porventura você não conseguiu entregar sua ficha, nós temos fichas ali levantadas, pode entregar ali no final para nós. Nós temos todo mundo que está com a camiseta vermelha, está apto a te atender. Entrega para essa pessoa, ok? Então, se você quer ser um super-herói, eu convido você a fechar os olhos. Nós vamos pedir então agora o poder de Deus para conseguir fazer essa diferença. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por mais um programa Cancela. Hoje nós vimos um pouco sobre as histórias dos super-heróis. E nós queremos ser super-heróis e fazer a diferença no mundo em que vivemos. O Senhor sabe que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, o Senhor pode nos usar. Porque o Senhor foi o verdadeiro e primeiro herói.
E o Senhor quer que tanto eu quanto cada um que está aqui nessa noite seja um representante seu. Que seja verdadeiramente uma pessoa usada por Ti para fazer diferença na sociedade, aliviar quem sabe o sofrimento. Mas para isso às vezes nós vamos precisar nos sacrificar. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a conseguir ser um verdadeiro cristão no mundo em que vivemos. Algumas pessoas têm um desejo um pouco maior de conhecer o Senhor. Pessoas que levantaram sua ficha. Se existe alguma pessoa ainda que o Senhor está trabalhando e quem sabe ela não teve coragem de levantar a ficha, toca no coração dela. Que ela venha deixar essa ficha ali fora. Nós vamos visitar essa pessoa. Vamos fazer que nem o Nick Fury. Vamos reunir agora uma equipe para fazer a diferença nessa terra. Como diria o filme, se não podemos salvar a terra, pelo menos nós vamos tentar vingá-la. Vingar em nome de Cristo Jesus. Fazer a diferença no mundo em que vivemos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um super-herói.